Glória a Deus. Aplauda o Senhor uma vez mais. Nós estamos em uma série de mensagens sobre fé, precisamente falando dos heróis da fé. E eu tenho certeza que você tem sido abençoado, eu tenho certeza que a sua fé tem crescido nesse mês. Quantos aí tem um nível de fé maior aí? Deixa eu ver. Se não tem, você vai sair nessa noite com o seu nível de fé lá em cima, tá bem? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé. Nós adoramos, servimos a um Deus que nós não vemos. É ou não é? Então nós precisamos de fé. Isso se chama fé. É crer naquilo que não vemos. Ter a certeza que Ele age conforme a nossa fé. Nós estamos falando dos heróis da fé e hoje o nosso texto está em Hebreus 11. Abre a sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 11, verso 11 ao 16. Nós iremos ler. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Sua Bíblia eletrônica ou de folha, mas é importante que você tenha uma Bíblia, amém? Hebreus 11, capítulo 11, verso 11 a 16. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Nós vamos concentrar no versículo 11, e eu vou repetir ele para você guardar ele no seu coração. É nele que nós vamos nos concentrar. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia prometido. Nós falamos de vários heróis da fé até aqui, de Abel, nós falamos de Enoque, aquele que foi arrebatado por Deus, falamos de Noé, e hoje nós vamos falar dessa mulher de fé, essa mulher de Deus, Sara. Tem alguma mulher de Deus aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Essa mulher é uma mulher de fé, embora às vezes nós ouvimos pregações dizendo que Sara se precipitou ao dizer para Abraão ter o filho com a concubina, mas ao contrário de que muitos pensam, ela foi uma mulher de fé, tanto é que ela está registrada como uma heroína da fé, ela está entre os heróis da fé em Hebreus 11, então ela foi uma mulher de fé, e você vai entender por quê. Agora entenda uma coisa, Sara e Abraão receberam uma promessa, nós falamos de Abraão, a promessa de um filho. Quantos tem uma promessa de Deus aqui? Deixa eu ver. Se você não sabe da sua promessa, deixa eu dizer para você, a Bíblia tem mais de 7.000, e todas elas é para você. Tem alguém que crê? No céu você não precisa de promessas, as promessas são para hoje. Deus tem promessa para você em todas as áreas, em todos os sentidos. E Sara tinha uma promessa juntamente com Abraão, a promessa de uma descendência tão incontáveis como as estrelas do céu. Só que Sara, diante dessa promessa, ela se encontrava em suas limitações. Sara era uma pessoa como muitos de nós, que se viu limitada nas suas condições. Ela tinha uma promessa, só que ela tinha limitações, e ela não via como cumpriria essa promessa de Deus. Tanto é que quando os anjos desceram e conversavam com Abraão e disseram para Abraão que ele seria pai de nações, pai de multidões,
a sua descendência seria tão incontável quanto as estrelas do céu. Sara ouvia a conversa e sorriu. Não porque ela duvidava do poder de Deus, mas porque ela sabia que as suas condições não permitiriam isso. Ela estava limitada nas suas condições. Quantos já se viu limitado em alguma condição? Quantos já estiveram diante de uma circunstância, diante de uma promessa, mas se sentem incapacitados, se sentem atados de pé e mãos e não entendem, não compreendem como poderá acontecer as promessas de Deus em nossa vida? Você já se encontrou em uma situação assim? Embora nós tenhamos uma promessa, muitas vezes a gente olha para nós, e aí que está o problema, porque nós olhamos para nós mesmos, e vemos as nossas limitações, e não entendemos como Deus fará, não entendemos como será possível. Sara, ela representa muitos de nós dentro da igreja hoje, ela representa muitos de nós. Ela tem uma promessa, vocês disseram que tem uma promessa, amém? Mas ela se encontrava diante de uma limitação, ou de várias limitações, no seu poder, dentro das suas circunstâncias, ela não tinha a capacidade. Por quê? Porque ela era já de idade avançada, ela era velha. Recebe a promessa quando ela tinha 90 anos de idade, Abraão 100 anos de idade, quase. Então diante das circunstâncias naturais, isso era difícil de acreditar até, difícil de acontecer. Mas ela era uma mulher de fé. E eu quero falar um pouquinho com você das limitações que ela tinha, porque talvez você vai se identificar um pouquinho com as circunstâncias de Sara. E a primeira limitação que Sara tinha, coloca aí no seu ponto número 1, ela era estéril. Sara era estéril. Olha a primeira frase desse texto, do versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril. A esterilidade, querido, ela produz algumas coisas na nossa vida. A primeira coisa que ela produz, tristeza, ela produz vergonha, e ela nos traz a falta de esperança, ela produz a desesperança, digamos. Quando nós vivemos em uma condição de esterilidade, e quando eu falo de esterilidade, não se trata apenas de dar à luz a um filho, eu falo em todas as áreas. A esterilidade, ela pode se dar em várias áreas da nossa vida. Ela gera tristeza, vergonha e traz a desesperança. Sara meio que se encontrou nessas condições. Depois que ela indica a Abraão para ter o filho com a concubina, pensando que ela não seria capaz de gerar uma vida, ela sofre algumas consequências por isso, começa a ser desprezada. A mulher que era estéril naquele tempo era considerada uma mulher que estava debaixo de uma maldição, porque não podia gerar. Deus havia fechado o ventre e não poderia produzir, não podia gerar. Era um estado de vergonha, de tristeza, de amargura, porque eles entendiam que precisava ter filhos para continuar a descendência. E está Sara nessas condições, sem esperança. A esterilidade, ela gera isso, ela nos impede de gerar algo novo. Vou repetir isso. A esterilidade te impede de produzir, de gerar algo novo na sua vida. Agora, quando eu falo de esterilidade, isso se dá em várias áreas da sua vida. Você pode estar estéril na sua vida sentimental. Você pode estar estéril no seu financeiro. Você pode estar estéril ministerialmente. Quando eu digo estéril, é algo... Vou ler para você a definição de estéril. Estéril, que nada produz, que não dá frutos, árido, improdutivo. Repito, que é esterilidade? Que nada produz,
O que não dá frutos, já fez alguma coisa que não dá fruto? Talvez você se encontre dentro de uma circunstância dessa. O que você está fazendo, você não está conseguindo ver os frutos. Você não está conseguindo ver frutos, é porque essa área da sua vida pode estar estéril. Mas deixa eu animar você, se você está dentro de alguma dessas condições de esterilidade, se a sua vida financeira não está saindo adiante, se a sua vida familiar, o seu relacionamento não está conseguindo sair adiante, está estéril, se o seu ministério não está conseguindo romper, você está vivendo uma condição de esterilidade, eu quero animar você nessa noite. A esterilidade, você não... Como é que eu vou explicar para você? A esterilidade é uma condição temporária. Você não é estéril, escuta isso. Você pode estar estéril, mas você não é estéril. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Se tem alguém que crê, pode dizer amém e receber. Esterilidade, ela é uma condição temporária na sua vida. Porque o dia que Deus entrar, Deus vai jogar por terra toda a esterilidade. Tudo que não produz vai começar a produzir. Tudo que não dá fruto vai começar a dar fruto. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você não consiga romper, talvez você não consiga avançar. Mas quando Deus entrar na sua vida, como entrou na vida de Sara, não importa as suas condições, não importa as suas circunstâncias, você vai produzir frutos. Deus é um Deus que quebra toda a esterilidade. Amém? Ela cria que Deus podia fazer, mas não através dela. Tem gente que crê assim, ele crê no poder de Deus, ele sabe que Deus pode fazer e é capaz de fazer todas as coisas, mas ele não acredita que Deus pode fazer através dele, porque ele olha para si mesmo e vê, através de mim não dá. Foi assim que Sara se sentiu. Eu creio no poder de Deus, eu sei quem é Deus, eu sei que Ele pode fazer, mas quando ela olha para as suas condições, quando ela olha para as suas circunstâncias, ela diz, é melhor Abraão ter um filho com a concubina, porque através de mim não vai ser, eu já sou estéril, estou velha, e eu não tenho condições nenhuma. Deixa eu dizer algo para você, não olhe para as suas condições, querido, não olhe para as suas limitações, olhe para Deus. Em nós mesmos, nós não somos capazes de fazer muita coisa, mas quem disse que nós podemos alguma coisa sem Deus? É por meio dele que nós podemos tudo. O apóstolo Paulo, ele diz, eu sei que eu não posso, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Em Deus nós podemos todas as coisas, sozinho nós não conseguimos mesmo, mas em Deus nós podemos todas as coisas. Sara, ela cria no poder de Deus, ela sabia do que Deus era capaz de fazer, mas ela não sabia que Deus poderia fazer através dela. Eu creio que tem gente nessa noite aqui que não sabe, não tem essa certeza que Deus pode fazer através de você e em você, ainda que você esteja em uma condição de esterilidade, ainda que você esteja em uma condição que não produz nada, Deus pode fazer, Ele não só pode, mas como Ele vai fazer na vida daquele que crê e recebe nessa noite. Deus vai mudar a sua história, querido. Então não olhe para você. Fala com alguém, não olha para você não, olha para Deus. Não olha, vira para o outro lado e fala, não olhe para as suas limitações, olhe para o Deus. Você é limitado, você pode ser limitado, mas Deus é ilimitado. Não há nada impossível para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer, querido. Sara sorriu. Quem, eu? O anjo falou, você está rindo? Não, ela ficou apertada, falou, não estou rindo não, você riu sim. Existe alguma coisa impossível para Deus, disse o anjo. Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Tem alguma coisa na sua vida que Deus não pode fazer, querido? Talvez você diz, através de mim, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não consigo, mas existe alguma coisa difícil demais para Deus. Se Deus fez um filho vir de uma mulher que era estéril, que dirá o que Ele pode fazer na sua vida, querido?
eu estou achando que você não está crendo, não. Eu vou falar para o lado de cá, o pessoal que não creu muito. Existe algo impossível para Deus? Eu não sei o que você está vivendo na sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando no seu dia a dia. Mas eu estou dizendo para você, Deus pode tudo. Ele não só quer fazer, Ele não só pode, mas como Ele quer fazer em você e através de você. Amém? Deus é poderoso. A segunda limitação que Sara tinha, ela é estéril. A segunda limitação que ela tinha, ela era avançada em idade. Anota aí no seu ponto número 2. E também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade. Já vi pessoas que são velhos e se comportam como jovens. Eu já vi pessoas jovens que têm atitude de velho. Você já viu alguém assim? A idade dele não identifica com as atitudes dele. Tem gente que é jovem, mas se comporta como velho. Tem gente que é velho e se comporta que tem atitude de jovem. É ou não é? Isso é muito comum de se ver. Você pode mudar tudo. A gente pode mudar a roupa, a gente pode mudar de casamento, a gente pode mudar de igreja. Mas se você não mudar de atitude, de pensamento, você vai continuar dentro do buraco. Aqui diz que ela era avançada em idade. Quando o seu espírito, escuta isso, quando o seu espírito está avançado em idade, ele te faz acreditar que já é tarde demais. Quando você achar que você já está avançado em idade, dentro de você, você vai começar a pensar, é tarde demais, já não dá tempo mais, não consigo mais, já passou, não posso mais. Sara estava nessa condição, estéril e avançada em idade. Não dá mais, já passou o tempo. Eu admiro as pessoas que, eu vejo pessoas às vezes de idade avançada, que começam a fazer coisas de jovem. Eu já vi gente, por exemplo, depois dos 60 anos, já vi uma vez numa reportagem dessa, não me lembro qual, mas que tinha quase 80 anos de idade, entrou para a faculdade. Entrou para a faculdade. Tem idade avançada, mas tem um espírito jovem. Ela não se entrega. Quando eu falo disso, eu me lembro de Caleb. Caleb era mais ou menos assim. Caleb, ele foi enviado com 40 anos de idade, escuta isso, com 40 anos de idade, ele foi enviado com mais 10 para espionar a terra prometida, direcionado por Moisés. Foi Caleb com Josué e outros 10. Voltaram com um repórter bem ruim, por sinal. Não, o povo é maior, é numeroso, e nós somos como gafanhotos diante deles. Se sentiam gafanhotos, não foi eles que disseram não, detalhe. Se sentiam como gafanhotos diante deles. Mas Caleb, ele volta disso dizendo, não, o povo é numeroso, o povo é forte, mas o Deus que nos prometeu a terra prometida, Ele vai nos dar a vitória, que nós precisamos permanecer firmes na promessa de Deus. Não interessa o que eles pareçam, interessa o que Deus nos prometeu. E com isso ele tinha 40 anos de idade, passou o tempo. 45 anos de idade, eu creio que ele tinha. Não, 40. Quando deu 85 anos de idade, 45 anos depois, Caleb foi entrar na terra prometida. Conseguiu permanecer firme na promessa de Deus. 45 anos depois, a promessa se cumpre, ele entra na terra prometida. E ele diz assim para Josué na ocasião que estava comandando. Detalhe, a terra que eles estavam entrando já estava habitada por um povo inimigo, tinha que mandar o povo para fora. Ele diz, olha só, tenho 85 anos de idade, mas estou forte quando eu tinha como 40. Estou entrando aqui na terra prometida com 85, mas dentro de mim eu estou jovem, eu estou forte. Eu estou como jovem, eu estou igual aquela vez que nós fomos sondar a terra prometida com 40 anos, passaram-se 45 anos, mas ele não deixou o pensamento de idade avançada impedi-lo de avançar.
me sinto como jovem, tenho vigor. 85 anos, e tem gente aqui entregando os pontos, tem gente aqui desistindo, já não dá mais. Querido, renova o seu espírito, não olhe para as suas condições, renove, ainda há tempo de Deus mudar a sua história, ainda há tempo de você crer e ter a sua história mudada por Deus. Não se entregue. Então ela era estéril, idade avançada. No número 3, olha só o que acontece. Olha só o que acontece na vida de Sara. Número 3, ela recebeu o poder para gerar. Coloca no seu ponto número 3. Recebeu poder para gerar. Deus muda a história dessa mulher. E lhe dá o poder para gerar. Ela estava limitada, mas Deus não. Ela estava estéril, mas Deus não. Ela estava avançada em idade, mas Deus não, querido. Talvez você esteja limitado dentro das suas condições, mas Deus não está limitado a nada e a ninguém. Deus pode fazer a diferença na sua vida, Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar as suas condições, Deus pode tirar você das suas limitações. Tem alguém que crê nisso? Ela recebeu o poder de gerar. Veja que não depende dela, depende daquele que está com ela. Ela recebeu, não é algo que ela tinha, é algo que ela recebeu. Que Deus dê a você nessa noite. Receba nessa noite o poder de gerar na sua vida. Receba nessa noite o poder de gerar na sua vida. Eu não sei qual área que você precisa que Deus faça gerar. Receba nessa noite o poder de gerar na sua área financeira, no seu casamento. Receba no seu ministério o poder de gerar. Deus vai mudar a sua história, querido. Deus mudou a história de Sara, deu a ela o poder de gerar aos 90 anos de idade. Coloca no seu ponto número 4. Sabe por que ela recebeu? Está aqui a chave para eu encerrar. Sabe por que ela recebeu o poder de gerar? Está aqui no seu número 4, coloca aí. Olha o texto, versículo 11. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela recebeu porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu separei um texto em Isaías 40, no verso 8, que diz: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus, ela permanece para sempre. Pode passar o tempo, pode passar os dias, mas a promessa de Deus, ela há de se cumprir na sua vida. Aquele que crê, dê um glória a Deus bem forte. Deus que pode todas as coisas. Fique de pé no seu lugar, nós precisamos celebrar a Santa Ceia. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo para falar com você, mas nós precisamos celebrar a Santa Ceia. Mas eu quero que você entenda nessa noite, Deus está dando a você o poder de gerar, querido. Deus está tirando limitações nessa noite. Você está disperso, eu vou repetir, olha para mim, deixa as pessoas que estão se movimentando para preparar a ceia, olha para mim. Deus está tirando limitações nessa noite. Deus está removendo barreiras nessa noite. Deixe de olhar para as suas limitações. Talvez você se sinta como Sara, idade avançada. Talvez você se sinta estéril. Talvez você ache que não pode mais, que não consegue. Comece a olhar para Deus, porque Ele vai quebrar todas as limitações nessa noite. Deus vai mudar a sua história nessa noite, se você crer, querido. Você não vai sair daqui estéril mais. Você não sairá daqui estéril mais nessa noite. Deus vai mudar a sua história. Aquilo que não dava fruto vai começar a gerar fruto novo. Porque Deus está te dando o poder de gerar nessa noite. Eu sei que eu não consigo, mas não depende de mim, depende do meu Deus. E Ele está me dando poder para gerar. Deus está te dando poder para gerar nessa noite. Feche seus olhos onde você está, eu quero orar com você. Jesus, eu recebo esse poder de gerar nessa noite e declaro sobre a tua igreja, Senhor.
Tudo que está estéril nessa noite caia por terra, Senhor, sobre a vida e a família daqueles que estão aqui, Senhor, neste lugar. Daqueles que estão nos assistindo também, Senhor. Entra com esse poder que veio sobre Sara e deu a ela o poder de gerar. Que venha sobre a tua igreja nessa noite, Senhor. Comece a mudar histórias aqui, Pai, segundo a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, mude histórias aqui nessa noite, Senhor. Que ao sair desse lugar as pessoas comecem a produzir, comecem a gerar, Senhor, com o poder do teu Espírito que gera vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós temos em nossas mãos o pão, o vinho. Estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou que fizesse, Senhor. Para lembrar aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Para lembrar que o Senhor não está morto e que o Senhor vive para sempre, Senhor, e nos deu a vitória na cruz. Estamos aqui para te celebrar nessa noite, com alegria, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás vivos e vives para sempre. Nós te consagramos esses elementos, Senhor. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedimos perdão pelas nossas falhas, os nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso Senhor e Salvador. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você vai receber no seu lugar, espere que nós vamos ceiar, celebrar juntos a Jesus nessa noite. Se você não é dessa igreja, talvez esteja de visita, eu posso participar da Santa Ceia? Pode, querido, nós somos uma igreja, nós não somos uma igreja de Jesus, nós somos a igreja de Cristo. Independente de qual igreja você esteja, você é a igreja de Jesus. Nós somos uma família, é um só reino, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos, amém? Pastor, eu não me batizei, eu posso? Bom, você pode, tem que discernir o corpo de Jesus, a Bíblia diz, mas isso não pode impedir você de batizar. Mas terminando a Santa Ceia, nos procure e faça o que preciso fazer. Se batize, entregue a sua vida por completo para Jesus, amém, querido? Pegue no seu lugar e esperemos uns pelos outros.